Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 1º de dezembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Eu lhes dei exemplo. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é João capítulo 13, a partir do verso 1, que diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Hoje a gente vai dar uma olhada naquilo que é a introdução, na verdade, de um dos discursos mais interessantes da parte de Jesus. O discurso que está registrado nos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. Esse, na verdade, que foi o discurso que Cristo Jesus teve com os seus discípulos exatamente antes que ele fosse preso e fosse condenado à morte. Bom, você já viu que a gente tem bastante coisa para poder falar hoje. Não sai daí que a gente já volta. Esse último discurso feito por Jesus Cristo na quinta-feira à noite da última semana dele aqui na Terra, só lembrando que naquela mesma noite, depois da ceia, Jesus foi para o Getsemane junto com os discípulos, ali ele suou grossas gotas de sangue. Posteriormente, lá mesmo no Getsemane, ele foi traído por Judas, que levou uma turba que prendeu Jesus Cristo. E Jesus foi condenado naquela mesma noite num julgamento completamente fora dos padrões, que aconteceu, aliás, na casa de Anás. E no dia seguinte, na sexta-feira, na parte da manhã, ele foi levado para Pilatos, que o julgou, condenou à morte. E ainda às 3 da tarde daquela mesma sexta-feira, ele estaria morrendo na cruz do Calvário, sendo sepultado. Ou seja, a gente está falando da última oportunidade que Jesus teve com seus discípulos, exatamente antes que ele fosse preso e condenado à morte. Nós podemos aprender muito daquilo que são os discursos que são feitos por uma pessoa quando essa pessoa sente a aproximação da morte. Quando você olha para Deuteronômio, por exemplo, que foi um livro que é considerado o resumo daquilo que foram as leis, os ensinamentos dados por Deus a Moisés durante o período em que ele recebeu essas revelações da parte do Senhor. Deus já tinha dito para Moisés que ele morreria algum tempo depois, e agora, sabendo que o tempo da sua partida estava próximo, ele vai resumir tudo que ele tinha dito em Êxodo, Levítico, Números, agora em Deuteronômio. Deuteronômio, portanto, é a confirmação de tudo que ele tinha recebido. Ao mesmo tempo, quando você olha para o discurso feito por Jacó, quando ele estava no leito de morte, e ele vai chamar os seus filhos, há uma métrica, uma maneira de se poder falar num momento como aquele, e que palavras profundas são as palavras que ele vai dizer a cada um dos seus filhos. A mesma coisa quando você olha o discurso feito por Davi a Salomão, quando ele pressentiu que estava chegando a hora da sua partida. Se você analisar esses 3 discursos, você vai reparar que todos eles seguem uma determinada linha, uma determinada métrica. E o discurso feito por Jesus nos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João vai seguir exatamente a mesma estrutura. É claro que os outros discursos, quando você vai pensar no discurso feito por Jacó, no discurso feito por Davi a Salomão, eles são resumidos, eles são uma miniatura, mas a estrutura é a mesma. E no caso do discurso feito por Moisés em Deuteronômio, aí você tem uma visão macro, mas a estrutura é exatamente a mesma. O que estava acontecendo ali? Jesus sabia que os discípulos estavam extremamente ocupados com a questão
de decidir qual deles seria o maior no reino que logo se estabeleceria. Eles queriam decidir qual deles seria o primeiro-ministro do reino, quem deles teria a oportunidade de ver ou de mandar no reino, de ter a maior autoridade. E ele sentia que tinha feito o melhor que podia naqueles 3 anos e meio, mas os discípulos, por causa de uma ideia pré-concebida que haviam recebido seus líderes religiosos, eles não conseguiam entender a natureza do reino de Deus. Aliás, eles tiveram tanta dificuldade para poder entender isso, que Lucas vai deixar muito claro no Evangelho no livro de Atos, que os discípulos, talvez aí uns 20 anos depois da morte de Jesus, é que vão compreender um pouco melhor isso e vão se dedicar à pregação do Evangelho fora de Jerusalém, por exemplo. A expectativa de que aquele lugar era um lugar especial, somente quando o templo foi destruído é que eles perceberam a natureza do reino de Deus. Entretanto, quando olhamos aqui também para o contexto do capítulo 13, João, ele vai deixar claro que algumas coisas preocupavam Jesus. Ele queria ter aquele encontro com seus discípulos, porque mesmo que eles não fossem capazes de entender o que ele tinha para poder dizer naquele momento, as suas palavras ficariam no seu coração e ajudariam as pessoas que estavam ou que viriam depois dos discípulos a entender a natureza do reino. Por isso ele vai falar, entre outras coisas, a respeito do Espírito Santo de Deus que viria para ser o outro consolador. Ele fala sobre os sofrimentos e perseguições que eles enfrentariam. Menciona que ele estaria junto com eles e pede uma bênção para os seus discípulos, bem como para todas as pessoas que viriam a crer nele depois que os discípulos morressem. Jesus, ele começa no capítulo 13, na verdade, mencionando aos discípulos que o seu tempo havia chegado, que ele havia aguardado de forma ansiosa por aquele momento e que ele voltaria para o Pai. Pedro vai tomar a dianteira e vai dizer: Senhor, nós deixamos tudo para poder te seguir, se o Senhor for, eu vou com o Senhor. E Jesus vai de forma clara dizer que ele vai morrer. Os discípulos ficam tristes. Talvez seja exatamente por isso que o capítulo 14 já começa com as palavras: não se turbe vosso coração, não fiquem tristes. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando forem preparar lugar, virei outra vez. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Algumas coisas aconteceram que mexeram com a estrutura dos discípulos. Era comum naquela época em que as pessoas andavam por estradas empoeiradas, que antes de poderem se sentar à mesa, e a mesa era bem diferente do tipo de mesa que nós utilizamos hoje em dia, era uma mesa pequena, talvez ali com 30 centímetros de altura, não mais do que isso. As pessoas ficavam em volta, normalmente se debruçavam em cima de um dos braços e utilizavam a outra mão para poder comer. Os pés ficavam um pouco mais distante da mesa, mas ainda assim ficavam próximos das pessoas. Nessa perspectiva, antes que uma pessoa se aproximasse, além de higienizar as mãos, deveria, é claro, higienizar os pés. Para isso, um servo era usado. Naquela noite não tinha servo. Com isso, Jesus vai tomar a iniciativa e vai lavar os pés dos discípulos. Quando chega a vez de Pedro, Pedro vai dizer: os meus pés o Senhor não lavará. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Então Pedro, que quase não é uma pessoa exagerada, ele vai dizer: olha, então lave também a cabeça e o corpo todo, não apenas os pés. Jesus vai dizer: o corpo já foi lavado, agora é só os pés. Ele termina de lavar os pés e vai dizer: vocês entenderam o que eu fiz a vocês? Talvez não, mas um dia vocês entenderão. Depois que eu partir, vocês devem fazer a mesma coisa uns aos outros. Essa era uma cerimônia para demonstrar a atitude de serviço daqueles que se entregam ao ministério, para aqueles que estão seguindo a Cristo Jesus, que devem servir uns aos outros. O espírito de serviço é uma das marcas distintivas do reino de Deus. Aquela, sem sombra de dúvida, foi uma noite memorável. Mas Cristo Jesus tinha lições preciosas a entender exatamente isso. É interessante que o nosso guia de estudos ainda diz assim: Jesus ensina que poder e autoridade devem ser usados para o serviço e não para o engrandecimento próprio. Seguindo o exemplo de Jesus, realizamos o lava-pés como serviço preparatório para a ceia do Senhor. E por seu significado, esse serviço também é chamado de ordenança de humildade.
deve ser a oportunidade para que o indivíduo entenda que, diante de Deus, todos são iguais. Não existe um melhor e outro menos bom. Não existe um indivíduo que tenha uma categoria, que pertence a uma categoria, e outro que vai pertencer a uma outra inferior. Todos são iguais diante de Jesus. Classe social, posição econômica, grau de instrução, nada disso conta em termos daquilo que é o nosso valor diante de Deus. Todos somos iguais diante de Jesus. Jesus nos mostrou isso. E a maior evidência de que uma pessoa está seguindo a Jesus é quando ela vive em humildade em relação aos demais. Vamos orar? Obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado por termos o exemplo de Jesus de humildade. Ajuda-nos a podermos segui-lo em cada momento da nossa vida, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?